noite, gente. Boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou Kátia Falcão. Perdi um namorado para a depressão, para o suicídio, que a gente sabe que não pode falar aqui nas redes sociais, né? Para não derrubar a nossa live. Boa noite. Quem quiser conversar comigo, vamos falar sobre isso. Você tem um filho, você tem um marido, você tem um namorado, você tem um amigo, um colega, um irmão e vice-versa, esposa, colega, amiga, irmã, filha que sofra com essa doença de forma profunda, que pense que tirar a vida é a solução, mas não é. Existem outras formas, outras maneiras de lidar com essa doença. Quem quiser conversar comigo sobre isso, vamos falar aqui, mas vamos falar sobre esse tema apenas. Se vocês estavam aqui, boa noite, boa noite, Luzinéia Monteiro, Jaque, boa noite. Vamos ver aqui. Um monte de gente pedindo para entrar hoje, gente, estou até perdida aqui, Maria Elvira, Nick, mas é só sobre esse tema. Semana passada uma pessoa entrou aqui falando inglês. Nós não vamos falar inglês aqui no Brasil, né? Nós vamos falar em português. Eu até falei que só podia participar quem fosse do Brasil, mas não, pode participar qualquer pessoa brasileira que fale português em qualquer lugar do mundo. Desde que fale português, que nossa live vai ser em português. Jaque, Aida, Eduardo, Detinha, boa noite, gente. Vocês têm um parente, um ente querido que sofre com depressão profunda e que pensa que tirar a vida é a solução? Me contem aqui, sim, não, sim. Compartilhem essa live, chamem outras pessoas que vocês acham que precisam ouvir sobre isso. Oi, Luciana, oi, Kátia, minha xará. Josenildo, Maria, Adelaide, Maria, outra Maria. Boa noite, gente. Que bom contar com vocês aqui. Muita gente assistindo. Fico super feliz de estar transmitindo uma experiência de vida minha que foi trágica, que aconteceu comigo há 33 anos, quando eu perdi meu namorado, porque tirou a própria vida. Eu estava em casa com ele. Foi muito sério, muito grave. Foi uma tragédia na minha vida que eu tive que me esforçar muito, lutar muito para levantar, limpar a poeira e dar a volta por cima e refazer minha vida, que foi o que eu fiz. Oi, user. Você sempre participa, né? Comenta meus posts, acho muito legal. Agora por que esse nome? Bota tanto número, como é que eu vou gravar esse tanto de número, gente? Dina, arruma um nome para você aí, fictício, Maria Antônio, quem for você, Luciana. Então, gente, vamos falar sobre isso mais um pouco de novo. Eu entendo quem não queira falar, eu sempre chamo aqui alguém para conversar comigo sobre isso, sobre sua experiência de vida, como eu falo da minha experiência de vida. Lembrando sempre que eu não sou da área de saúde. Eu não vou tratar ninguém aqui, eu não vou fazer terapia com ninguém, porque não é minha especialidade, eu não tenho autoridade sobre isso. Eu vou só um bate-papo, só uma troca de informações, só uma conversa. Cida, boa noite, Simi, Maria. Maria era o nome da minha avó, um nome que eu acho muito bonito. E eu entendo quem não queira participar, porque esse é um assunto que traz muito estigma, muitos tabus em cima desse assunto, não é verdade? E as pessoas não se sentem à vontade de falar sobre isso. Eu sei muito bem como é isso, porque eu mesma sofro esse estigma, acreditem. Eu sofro as pessoas que acham que eu não deveria estar falando sobre isso, porque que eu vou trazer um assunto tão antigo que me causou tanta dor, tanto sofrimento, para falar aqui publicamente. Acham que eu sou doida. Já ouvi isso aí. Você tá doida de ficar falando sobre isso, gente? Mas essas pessoas me conhecem há tanto tempo, já sabem que eu sou doida mesmo, ainda estão estranhando, não sei o que elas estão estranhando, gente, porque eu sou doida mesmo. Eu vou continuar falando sobre isso, porque minha intenção é ajudar, é salvar vidas. Eu tenho uma pretensão de diminuir esse número absurdo de casos de suicídio em todo mundo. A cada 40 segundos uma pessoa tira a vida. Eu acho isso um absurdo, que a gente não tenha campanhas, que ninguém fale sobre isso até hoje,
Comigo isso aconteceu há 33 anos, eu nunca nem tinha ouvido falar nessa doença, depressão. Não conhecia ela, na minha família não tinha nenhum caso de ninguém que tinha tirado a vida. Eu fui pega completamente de surpresa, porque meu namorado não era fechado, calado, esquisito, triste, não. Ele era muito divertido, ele era muito alegre, então eu fui muito pega de surpresa. E eu vou... Oi, Alisson, boa noite. Paulinho, Alex, Paula. Eu vou continuar falando sobre isso, sim. Já estou escrevendo meu segundo livro. Vou continuar falando nas minhas palestras, vou continuar falando aqui nas minhas redes sociais. Eu falo aqui, eu falo lá na outra. Eu falo nos palcos da vida, aí quando eu estou palestrando, no mundo, no Brasil e no mundo. Quando participo de algum evento que fala sobre isso. Semana que vem, por sinal, não vamos ter nossa live, porque eu não vou estar aqui. Eu vou estar viajando num congresso de prevenção ao SUS. E vou continuar falando nas minhas mentorias, vou continuar falando nos meus cursos que eu tenho também. Vou continuar falando até a última voz que eu tiver, o último suspiro que eu tiver. Eu vou falar sobre isso, porque a gente precisa falar sobre isso. O conhecimento é a única forma que a gente tem de lidar com essa doença. É a única forma que a gente tem de trazer acolhimento para a pessoa que você convive com ela, seu filho, namorado, marido, irmão, seja lá quem for, amigo, colega de trabalho, colega de escola, de faculdade. A única forma que a gente tem de ajudar essas pessoas que estão com depressão e acham que tirar a vida é a solução. E não é, até rimou, mas não é, a solução não é essa. Então, eu sei o quanto é difícil falar sobre isso, o quanto de tabu existe em cima disso. E nós precisamos falar, porque se a gente fala, a gente naturaliza essas conversas e a gente consegue fazer com que a pessoa que está sofrendo com a depressão, ela consiga se abrir, ela se sinta acolhida, porque você não está criticando, você não está julgando, a intenção é essa, é o que eu faço aqui, por isso que eu chamo alguém para conversar e digo que é um bate-papo, porque eu não vou fazer terapia, nem vou julgar ninguém, nem vou criticar ninguém, só quero ouvir, só quero entender o porquê de vocês, como é que fala? Sentirem isso, ou quem já sentiu. Algumas pessoas comentam aqui nos meus vídeos, nos meus posts, que já tiveram depressão e que hoje estão curadas, graças a Deus, porque essa doença tem tratamento, sim, essa doença pode ter cura, sim. Eu conheço pessoalmente várias pessoas, eu mesma já tive depressão, não a depressão profunda, com ideação, mas já tive depressão e hoje sou totalmente isenta, totalmente curada disso. Nem penso, nem passa na minha cabeça. Eu tenho outro propósito, meu propósito hoje é ajudar e salvar vidas. Minha intenção é salvar, tirar essas pessoas desse buraco e levar para o céu é o limite. Para viver feliz, viver com plenitude, voltar a ser alegre, voltar a ser feliz, voltar a interagir, a sair de casa, sair da cama, interagir com os amigos, ir para a festa, ir para o trabalho, ir para a escola, ir para todos, viajar pelo mundo, que é maravilhoso, a vida vale a pena sim, tem muita coisa muito massa para fazer aí fora. Então a gente tem que ajudar vocês que estão aqui me ouvindo, se tiverem parentes, entes queridos que sofram com essa doença, conversem com elas, conversem sem julgar, sem criticar. Não tem que ficar, mas isso, mais aquilo, mas você tem que fazer não sei o quê. Se a pessoa não tem força para levantar da cama, para sair buscar um tratamento, pegue na mão, abrace, leve para fazer um tratamento, uma terapia. Às vezes você precisa ir no psiquiatra, porque às vezes precisa tomar um medicamento que vai equilibrar seu cérebro. Então só o médico, o psiquiatra pode fazer isso por você. Não é neurologista que trata isso, é o psiquiatra que trata disso. Eu tenho uma amiga vizinha neurologista e ela fala que muita gente procura ela com depressão, pedindo para fazer um tratamento, para tomar remédio, mas o neurologista não trata essas pessoas. O neurologista não é especialista na depressão, então ela não tem essa autoridade, esse conhecimento para isso. Então ela tem que indicar um psiquiatra que queira
que tenha habilidade, que seja um suicidologista, que possa ajudar, fazer um tratamento que às vezes é preciso. A depressão, ela altera seus neurotransmissores, que é como se fossem os hormônios do cérebro, os chamados, né, que a gente fala, os chamados hormônios da alegria, que são a serotonina, a endorfina, noradrenalina, alguns desses hormônios que o nome técnico é neurotransmissores, porque estão no cérebro. E quando você fica com a depressão, muito tempo triste, muito tempo com depressão, esses hormônios são alterados no seu cérebro, você começa a ter deficiência deles, por isso que você fica triste, porque você não tem esses neurotransmissores que ajudam a você, que ajudam a gente a levantar da cama todos os dias, alegre, feliz, querer trabalhar, querer ir buscar um propósito, às vezes fazer um trabalho voluntário, ir para academia, gente. A academia é fundamental para quem está triste, para quem está com depressão e para qualquer pessoa saudável, que não tenha nada. A academia, o exercício físico, ele estimula esses hormônios em você, mas muitas das vezes você precisa realmente de um médico especialista, um psiquiatra, que trate disso para ter medicamento. E eu sei que é difícil, eu entendo perfeitamente, porque eu lido com isso, eu tenho amigos, parentes, pessoas conhecidas que têm depressão e eu luto diariamente, converso diariamente com essas pessoas, mas ouvindo, deixando ela desabafar, deixando ela falar, deixando ela se abrir. Porque quando você dá essa liberdade para a pessoa, e essa liberdade a gente só consegue com conhecimento, quando você entende essa doença, o que é a depressão. E aí essa pessoa se sente à vontade para lhe contar, inclusive que pretende tirar a vida. Porque se você sabe dessa informação, você vai ajudar essa pessoa, você vai levar ela correndo imediatamente para um médico, para um psiquiatra, para um psicólogo, para uma hipnoterapia, para astrologia, algum tratamento, mesmo que seja um tratamento alternativo, como se diz. Você tem que buscar alguma forma de sair desse buraco. Eu sempre digo que no fundo do poço, no fundo do buraco, tem uma mola. Quando você chega lá, que você pisa lá, a mola te leva para cima de volta. Às vezes a gente precisa ter descer um pouco, ter essa caída aí, para depois sair com toda a alegria, com toda a energia do mundo. Isso aconteceu comigo, a minha experiência pessoal. Quando meu namorado tirou a vida, eu fiquei muito mal, eu tive depressão na época, porque eu fiquei com a tristeza profunda, eu me senti muito culpada, muito responsável na época, porque eu estava em casa com ele e eu não entendia a mensagem dele, porque eu não conhecia, não sabia, não fazia ideia do que era depressão, não fazia ideia de que existia uma doença capaz de fazer alguém querer tirar a vida. Então eu não entendi absolutamente nada dos sinais que ele me deu. E eu não pude, apesar de ter levado ele para o hospital para tentar salvar a vida dele, eu não consegui isso. Então eu me senti muito culpada, fiquei muito mal. Alguém tá querendo entrar aqui, vamos ver. Se não é ninguém falando inglês, brincando, né? Mandei um convite para Babies, Invete Babies. Vamos ver. Enfim, gente, olha. Vocês têm que buscar conhecimento. Quem aqui tem depressão, fala pra mim. Se quiser falar, se não quiser também não precisa. Eu sei, eu entendo como eu tô falando aqui, eu entendo perfeitamente que as pessoas têm vergonha de falar, têm medo de falar, porque sabe que as pessoas podem criticar, podem julgar. Mas aqui, ó, ninguém tá vendo ninguém, só tá vendo a mim. Eu não vou criticar, nem vou julgar vocês. Maria, user de novo aqui, esse número enorme que eu nunca vou decorar na vida. Rita, Fabiana. Eu já mandei o convite, mas a pessoa não apareceu. Muito legal, muita gente aqui participando. Compartilhem, mandem essa mensagem para as pessoas. Se vocês quiserem mandar mensagem para mim no direct, pode mandar também. Eu respondo todas as mensagens que mandam para mim nos meus posts, nas minhas lives. Depois, às vezes, a pessoa manda, que depois é que eu vou ver. Nos stories, tudo que eu tenho aqui nas minhas redes sociais, eu respondo
cada pergunta que me fazem, cada comentário que fazem, eu respondo a todos. E tem todo tipo de comentário. Tem gente que tem parente que tem essa doença, um filho, uma filha, namorado, marido, já ouvi de tudo aqui. E tem gente que ela mesma tem a doença. Algumas já me dizem que estão curadas, fico super feliz, porque é isso mesmo, tem que se curar, tem que se tratar. Outras me falam que estão fazendo o tratamento ainda, mas o importante é não desistir, sabe? É não achar que isso é o fim, que a depressão não tem cura, não tem tratamento, não tem jeito, que essa tristeza sua não vai passar. E eu sei que é horrível esse sentimento, essa tristeza, porque eu mesma já senti isso na época. Eu fiquei muitos meses muito mal. Eu perdi 10 quilos na primeira semana que ele faleceu. 10 quilos, vomitei a semana inteira. Meus hormônios, meu sistema nervoso, meu organismo reagiu assim muito mal a esse susto que eu tomei. Mas eu estou aqui inteirinha da Silva, transformei, como é o nome da minha palestra, transformei dor em ação, e hoje estou aqui e vou continuar aqui até meu último dia ajudando as pessoas para diminuir esses números, esses casos absurdos. A cada 3 segundos uma pessoa tenta tirar a vida no mundo e a cada 40 segundos uma pessoa consegue tirar a vida. Isso é muito grave e as crianças e adolescentes estão nessa mesma linha, nessa mesma pegada, tendo essa atitude que é de enlouquecer qualquer um. Você pai, você mãe, você irmão mais velho, fiquem atentos aos sinais. Não subestime a criança ou adolescente, a pessoa que se autolesiona, por exemplo. A autolesão é um sinal muito, muito importante de que a pessoa tem depressão, de que a pessoa pode estar lá com ideação, entendeu? Pensando lá, já se autolesionando, pensando em depois tirar a vida. Então, fiquem muito atentos. Existe um mito que fala que quem faz, né, não, quem fala não faz. Tipo aquela brincadeira, aquela coisa que se falava antigamente: cachorro que late não morde. Cachorro que late morde sim, e a pessoa que diz que vai tirar a vida, ela tira sim. A pessoa que se autolesiona, ela tira também, ela pode fazer a mesma coisa. Então, levantem as orelhinhas, as antenas, todas as antenas que você tiver aí, sinal amarelo, e prestem bem atenção a seus entes queridos, porque esse negócio é muito sério e essa perda é muito, muito grave, é muito complicada para a gente que fica, porque a morte por si só, ela já é muito dolorida, mesmo que seja seus avós, seus pais, que são pessoas mais velhas. Você sabe que a linha da vida é essa, que naturalmente as pessoas mais velhas vão primeiro. Isso tudo já dói muito, isso tudo já é incômodo, isso tudo já é problemático e dolorido e triste demais. Mas quando você perde para o suicídio, aí é mais complicado ainda, porque você carrega uma culpa. Olá, tubarão, muito bem. Eu sou falcão, você é tubarão, muito bem. Quem será que ganha? Então, essa perda, ela traz em você carrega uma culpa, como eu carreguei essa culpa por muito tempo, Eu fui fazer terapia com psiquiatra, precisei tomar remedinho para dar uma estabilizada, para regularizar meu cérebro, para me botar no eixo de novo, para poder eu começar a raciocinar de novo e para entender o que tinha acontecido com ele, porque ele não era, sabe, todo mundo pensa que quem é bem sucedido, ou quem é bonito, ou tem essa coisa de rico, de pobre, de preto, de branco, amarelo e feio e bonito. Não tem nada disso, gente. Todo mundo é humano, todo mundo é igual, não existe diferença entre ninguém. E todo mundo está suscetível a ter uma doença, qualquer doença que seja, e a depressão é uma doença como outra qualquer.
A depressão é uma alteração dos hormônios do seu cérebro, como a diabetes é uma alteração dos hormônios no seu pâncreas. Então, é uma doença, não tem nada diferente das outras doenças. Não precisa você ter vergonha disso, vergonha de buscar ajuda, porque se você não fizer isso, você pode piorar muito. O tempo vai passando, essa tristeza vai ficando dentro de você, vai fazendo parte da sua vida. E chega uma hora que você acha que não tem mais jeito, a solução é ir embora. E essa não é a solução. Eu conheço muita gente que hoje está curada, está feliz. Eu estou assim. Hoje eu ajudo pessoas a saírem disso, embora eu não tenha tido a depressão profunda, que eu chegasse a pensar em tirar a minha vida. Mas os estudos apontam que as pessoas que passam por isso, que perdem um ente querido para o suicídio, ela tem uma chance, um número é muito maior de pessoas que querem tirar a vida depois também, em relação às pessoas que nunca passaram por isso. Então, até as pessoas que vivem isso, além da própria tristeza, do próprio drama de ter perdido um ente querido, você mesmo passa a ter essa ideação e achar que a solução é essa, porque você não quer ficar sem aquela pessoa. Especialmente nós, mães, eu sou mãe, sei que seria o fim do mundo para mim ficar sem minha filha, como todas as mães que estiverem aí, todos os pais que estiverem aí vão pensar da mesma forma, mas não é essa a solução. Você tem que buscar tratamento, você tem que se cuidar, você tem que pegar seu ente querido, levar ele para fazer um tratamento. Às vezes você tem que pegar na mão, eu repito isso o tempo inteiro, porque as pessoas falam, mas fulano não se ajuda, fulano não me fala nada, fulano não quer ir no médico. E, gente, às vezes a pessoa, não é que ele não queira fazer, é que ele não consegue fazer. Ele não consegue porque ele está doente, ele não consegue fazer, ele não consegue às vezes levantar da cama, ele não consegue às vezes tomar um banho, ele não consegue às vezes trocar a roupa, ele não consegue às vezes comer, ele não consegue às vezes ir para a escola, ir para a faculdade, ou ir para o trabalho, ou ir para uma balada. Então, não é que ele não queira fazer isso, ele até quer, ele até gostaria de fazer isso, mas ele não consegue. Essa doença impede a pessoa de elaborar como uma pessoa que não tenha que não tenha doença, que seu cérebro esteja ali funcionando perfeitamente. Quem tem depressão tem esse problema e a pessoa acha que não tem solução e o ente querido, em vez de ajudar, julga, critica, mas você não levanta, você não se ajuda, você não vai no médico. E às vezes a pessoa não consegue, você tem que pegar na mão, você tem que marcar o médico, você tem que levar, especialmente você, pai, mãe, que estiver me ouvindo aqui, você, irmão mais velho, que já seja adulto, você com o marido, com a esposa, namorado, namorada, amigo, às vezes um colega de trabalho, um vizinho, qualquer pessoa. Se você vir que a pessoa realmente não consegue buscar ajuda, que ela não está conseguindo reagir à doença, você faça a sua parte e ajude a pessoa e leve ela para um tratamento, que eu tenho certeza que sua consciência vai ficar, olhe, se você vir essa pessoa curada, isso vai ser sensacional.